Olá! Sejam bem-vindos a mais um dia da Semana Paz de TDAH. A semana mais florida, mais incrível, mais emocionante desse Instagram. Se achegue, já prepare o coração, porque toda vez que eu recebo paz aqui no meu Instagram, é sempre muito emocionante. Os relatos desses pais, dessas mães, sempre vêm repleto de emoção, de transformações. Isso é muito lindo. Eu tenho recebido muitas mensagens ao longo dessa semana sobre erros. Muito provavelmente, essas mensagens, elas estão relacionadas às aulas mesmo da jornada TDAH Infantil e Adolescência. Na segunda-feira, na primeira aula da jornada TDAH Infantil, eu mostrei os erros mais cometidos por pais de crianças e adolescentes com TDAH. E percebi que muitos pais se identificaram com os erros que eu mencionei. Percebi também que muitos pais ficaram surpresos de perceber que erram, de perceber que estão fazendo errado. Estão seguindo um caminho equivocado nessa busca, nessa tentativa de ajudar a criança e o adolescente ou o adolescente com TDAH. E aí eu queria muito falar um pouquinho com vocês sobre erros. Antes de eu chamar a Tânia, que é a mãe do Luca, que eu vou conversar aqui hoje. Aliás, Tânia, você já tá aí? Se você já estiver por aí, manda um alô aqui, só pra eu saber que você já tá aí, tá bom? Eu não pude deixar de olhar esse comentário aqui, ó. A Luíse tá perguntando aqui, ela falou assim: não entendi a marcação, não gostei. Se a pessoa quer, ela vem. Meu amor, eu não marquei você. Marcou você é o nome da minha live. E se você não quiser estar aqui, beijo de luz. É só você dar um xizinho aí, ó. Vai fazer suas coisas, tá bom? Deixa essa live pra quem tem interesse em aprender. Faz esse favorzinho pra gente, tá bom? Um beijo, querida. Ótimo dia. Não posso deixar de falar sobre erros, né? Como eu estava voltando aqui no meu raciocínio. A maneira como nós lidamos com os nossos erros, com as nossas falhas, está muito ligada à nossa infância. A maneira como você lida com os seus erros está muito ligada à sua infância. Vamos voltar lá um pouquinho para sua infância? Só para a gente alinhar algumas coisas aqui. Como os seus pais lidavam com os seus erros? Como os seus pais agiam quando você errava? Eles castigavam, eles brigavam, eles puniam, ou eles acolhiam, orientavam, direcionavam? Volta um pouquinho lá. Como era? Porque quando um erro representa castigo, ou medo de perder o amor dos pais, ou medo de perder um objeto, medo de perder alguma coisa legal. Quando o erro representa medo ou castigo, a gente acaba desenvolvendo um desespero de errar. Se na sua infância, e eu tô vendo que muitas pessoas estão colocando aqui, porrada, pau, castigo, batia muito, eu apanhava muito. Então, se você, quando errava, se você era punida, muito provavelmente você desenvolveu um medo de errar. Porque ninguém quer apanhar, ninguém quer ser castigado, não é mesmo? E quando você tem medo de errar, e quando você desenvolve esse medo muito cedo, na infância, você passa a sua vida inteira com medo de errar. Você começa a desenvolver muita insegurança. E você se torna um adulto com medo de errar. Um adulto que não arrisca.
Um adulto que não faz coisas diferentes. Um adulto que não escolhe caminhos diferentes. Um adulto que prefere ficar na zona de conforto. Refletindo um pouquinho sobre isso que eu tô falando, quem é você? Você é o adulto que tem medo de errar? Você é o adulto que não arrisca? Que não escolhe caminhos diferentes? Você é o adulto que prefere ficar na zona de conforto? Quem é você? Porque o que eu tenho visto, e é justamente por isso que eu tô trazendo esse tema aqui para iniciar essa live de hoje, o que eu tenho visto é que os pais têm medo. Eles estão errando, eles estão falhando, mas eles têm medo. Eles têm medo de escolher um caminho novo. Medo de sair da zona de conforto. E se você tem medo, você mostra para o teu filho que ele não pode errar. E veja bem, você tem um filho com TDAH, ou com suspeita de TDAH, ou com características de TDAH, ou talvez você não tenha um filho com TDAH, não sei. Mas independente do TDAH, neste momento aqui, o que eu quero dizer com uma grande probabilidade de acerto é que o seu filho vai errar inúmeras vezes, porque ele é uma criança ou um adolescente, ele está em desenvolvimento, ele não sabe tudo. E ele vai errar muitas vezes. E se você é o pai ou a mãe que não lida bem com o erro do seu filho, se você é o pai ou a mãe que castiga, que pune quando o seu filho erra, você também está facilitando o desenvolvimento de muito medo, muitas inseguranças. E você está dizendo com a sua atitude o seguinte para o seu filho: ei, filho, fica na zona de conforto. A zona de conforto é melhor. É melhor do que arriscar. É muito melhor. E, gente, não é melhor. A zona de conforto, ela jamais, em hipótese alguma, será produtiva, será transformadora. Pare de achar que ser mãe e ser pai de uma criança com TDAH ou de um adolescente com TDAH é natural. Não é natural. E se você acha que é natural, naturalmente você vai se frustrar em relação a isso. Não é. Para de ir na intuição. Para de ir no achismo. Ai, vou fazer assim. Vou fazer como meu pai fazia comigo. Como a minha mãe fazia comigo. Ah, olha só, deu certo. Eu tô aqui. Sou uma pessoa honesta, trabalhadora. Eu apanhei quando era criança, sim. Mas tô aqui viva da Silva. Você não tá aí viva. Você não é uma pessoa decente, graças às palmadas, os castigos que você levou ao longo da vida. Você é uma pessoa decente apesar dessas palmadas, apesar desses castigos. Você não é uma pessoa decente porque o seu pai ou sua mãe nunca lidou bem com o seu erro. Você é uma pessoa decente apesar disso tudo. E se você sabe disso agora, faça diferente com o seu filho. Não reproduza modelos parentais. O que deu certo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, não vai dar certo agora. O mundo mudou, as crianças mudaram, as pessoas mudaram, as necessidades são outras. Entenda isso, aceite, faça diferente, faça melhor, aprenda, se informe. Obtenha o conhecimento adequado. Lide bem com o seu erro. Aprenda com o seu erro.
Aprenda com as suas falhas. Ao invés de você sentir culpa, como eu tenho visto muitos pais ao longo dessa semana. Que culpa que eu tô sentindo, Paula? Meu Deus, como que eu não percebia antes que eu tava fazendo errado? Tá tudo bem, você não percebia, mas agora você percebe. E a partir do momento que você percebe, você não tem como ignorar. Porque aí é um grande erro. Antes você estava errando sem saber. Mas se hoje você sabe quais são os seus erros e você continua cometendo, aí é a grande cagada. Aí você está escolhendo errar. Antes você não estava escolhendo errar. Então, minha gente, vamos perceber isso rápido. Saia da zona de conforto. Tenha coragem para sair da zona de conforto. Eu não tô falando que é fácil, mas é possível. E não existe um caminho saudável e positivo para você e para o seu filho na zona de conforto. Ou você sai dela, ou você continua aí, batendo cabeça. Dando murro em ponta de faca. Não é isso que eu quero para sua vida. E tenho certeza que não é isso que você quer também. Bom, dito tudo isso, toda essa introdução, porque eu vejo as mensagens e eu não tenho como fingir que eu não tô lendo, fingir que eu não tô percebendo que vocês estão errando. E é óbvio, eu já faço um link. Cara, a maneira como você lida com o seu erro diz respeito a você enquanto criança. Só que a minha preocupação é que você tem uma criança em casa. Você tem um adolescente em casa que está em desenvolvimento. E olha, de verdade, ele merece tudo de melhor. E você merece também. Então sempre há tempo de fazer diferente. Tânia, minha querida. Eu passei um protetor solar, olha só como eu tô brilhando. Ele é meio bronze. Parece que eu tô toda iluminada. Oi, bom dia, Tânia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Tânia. Quero começar agradecendo a sua participação aqui no meu Instagram, na minha casa, na minha segunda ou talvez primeira casa, porque eu passo mais tempo aqui no Instagram do que na minha casa mesmo. Então, muito obrigada por estar Imagina, eu aqui que agradeço. compartilhando a sua história, os seus desafios e, sobretudo, as suas transformações. Conta um pouquinho para o pessoal quem é você, fala um pouquinho do Luca Então, e como eu você sou a mãe chegou do até Luca. aqui. Então, eu sou a mãe do Luca. O Luca, eu descobri muito, não tarde, né? Porque nunca é tarde para a gente consertar os erros. Eu aprendi isso com você. Porque eu e o Luca sofremos muito ao longo do tempo, principalmente na área escolar. Ele teve muito prejuízo escolar e aí a gente foi mudando ele de escola, ele sofria muito nas escolas. Eu vinha às vezes chorando da escola porque a professora falava: o Luca é preguiçoso, o Luca é muito burro. Eu já ouvi muito isso na escola, a professora fala isso dele. Isso me deixava muito triste, muito frustrada. Eu sabia que ele tinha tido problema no início da vida escolar com o aprendizado. Ele não tinha, eu percebia que ele não tinha aprendido o início, a alfabetização, a pré-alfabetização direito. E só que eu não via isso como uma dificuldade dele. Eu via isso pelos problemas que a gente teve ao longo do período da pré-escola dele, que meu sogro ficou doente, a gente morava numa outra cidade. Eu vinha muito a Campo Grande, que é a capital, né? Eu vinha muito e aí ele faltava muita aula.
vinha dar suporte aqui para minha sogra e tal, e ele faltava muita aula, e eu achava que, por causa dessas faltas, ele tinha sido prejudicado. O que eu fiz? Eu pedi para a escola voltar ele para o primeiro ano, para ele ter uma base melhor, mas não adiantou, porque o primeiro ano já era de crianças alfabetizadas, porque eles aprendiam a ler e escrever no pré, e ele não tinha aprendido a ler e escrever, então ele foi muito assim, empurrado, empurrado, e as professoras sempre reclamando, o Luca é muito preguiçoso, o Luca é muito preguiçoso, o Luca não tem interesse na aula, o Luca, aí o pai vinha e brigava, e era uma confusão em casa. E a minha filha, que já estava fazendo faculdade de letras, né, que na época que ele estava nessa fase de aprendizado, ela ajudava ele Quantos nas anos lições. ele tinha nessa época, Tânia? Quando a gente veio, ele já estava com 6 para 7 anos, que ele faz no meio do ano, né? Então ele fez 7 anos no primeiro ano. Aí nós voltamos ele para o primeiro ano, pedimos para ele. A escola ainda fez uma coisa que, na minha avaliação, foi uma das coisas que piorou mais ainda a vida escolar dele. Eles fizeram o seguinte: matricularam ele no segundo ano, que ele veio como se tivesse passado para o segundo ano, botaram ele na sala, assistindo aula no primeiro ano, fazendo provas no segundo ano, para falar assim, ele não tem capacidade para passar no segundo ano, vai reprovar, mas assistindo aula no primeiro ano. E ele não sabia uma coisa nem de uma nem de outra. Então ele estava completamente perdido. Quando eu vi aquela bagunça, aquela confusão, eu falei, não, essa escola não tem condições. Aí meu genro, que na época era namorado da minha filha, falou assim, me chama de tia, falou, tia, leva para a escola onde eu estudei, que é mais voltada para o construtivismo, eles acolhem melhor e coisa e tal. Eu levei para essa escola. Inclusive, a escola era bilíngue e o Luca tem muita facilidade de aprender inglês, assim, sempre se interessou muito. Eu levei para essa escola. Aí ele já entrou lá, ele ficou nessa outra escola 2 anos, nessa pauleira, nessa briga, nessa confusão. Ele foi para outra escola no terceiro ano. Aí nessa outra escola ele foi mais acolhido, a professora teve mais paciência com ele, eu expliquei a situação toda para ela, tudo que ele tinha passado lá atrás. Só que até então a gente não sabia nada sobre os problemas dele. Aí nessa outra escola tinha uma psicóloga, ela me chamou e falou assim: você já levou ele numa psicóloga, já procurou avaliar se ele tem algum problema, coisa e tal, porque ele é muito inquieto. Ele fica levantando o tempo todo. A professora falou muito isso na reunião, ele é muito disperso e tal. E a minha filha tinha me falado isso também. Aí eu falei, não, nunca levei. Levei na psicóloga. Aí a psicóloga, vamos avaliar, vamos fazer, me chamou para devolutiva, falou que ele tinha muita mágoa das escolas que ele tinha passado, que ele falava muito mal das coordenadoras, que falavam que ele mentia, falavam que, porque quando ele reclamava da escola, a escola vinha e falava, não, não aconteceu nada disso. Aí ficava aquela história, a palavra dele, a gente achava assim, ele está reclamando porque ele não está dando conta. E aí, a gente, ao invés de dar o apoio para ele, a gente ficava do lado da escola. Isso é tão frequente, né? E aí, hoje, eu vejo o quão mal eu fiz para ele durante esse tempo todo. Aí foi aquela coisa, aquela vida escolar bagunçada, e aí a psicóloga só falava para mim, não, eu vou tentar ajudar ele, eu vou tentar ajudar ele. Mas nunca foi feito assim um diagnóstico. Ela sempre conversando, fazendo as terapias e coisa e tal. Quando ele reprovou no sexto ano, aí ele foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando. No sexto ano ele reprovou mesmo. Aí reprovou, ele já tinha perdido os anos lá atrás, já estava. Aí no sexto ano ele reprovou. Perdeu um ano. Tá, beleza. Ele deu uma recuperada no sexto ano. Aí naquele ano ele foi melhor e tal, mas mesmo assim muita reclamação. Aí a reclamação dele era: eu não tenho amigos, eu não faço trabalho na escola. Por que você não faz trabalho na escola? Porque ninguém me chama para os grupos.
eu sou muito burro, eu não sei nada, é, eu não tenho capacidade de fazer nada, porque ninguém me chama para fazer trabalho nos grupos, eu nunca sou escolhido para participar de grupo nenhum. Aí eu falei, peraí, mas tem alguma coisa, né? E minha filha, mãe, eu vou fazer tarefa com ele, eu vou ajudar ele a fazer alguma coisa, ele fica desatento. Aí, quando ele conheceu uma menininha, que aí ele já estava no 7º ano, ele conheceu uma menininha, a Júlia, andaram se paquerando e tal. Aí a mãe da Júlia falou para mim assim, a Júlia foi diagnosticada com TDAH. Você não quer o telefone o contato do psicólogo dela para levar ele? Eu acho que, pelas coisas que eu vi, das conversas dele com a Júlia e tal, eu acho que eles têm muita coisa em comum. Ela falou para mim, a mãe da Júlia, a Renata. Aí eu falei, eu quero, porque a psicóloga dele faz a terapia, ele gosta muito dela, é um ponto muito favorável, que ele gosta muito dela, ele conversa muito com ela, mas é só a terapia, mas nunca fez um diagnóstico dele. Aí eu peguei e levei ele nesse neuropsicólogo, como você. Aí eu levei nesse neuropsicólogo, ele fez o diagnóstico e constatou que ele tinha TDAH. Aí foi tudo diferente. Mandou ele para neuro, fez fono, aí inclusive fez aquele teste do sono. Eu passei com ele uma noite no laboratório lá numa clínica para fazer o teste do sono. Ele tem problema com sono, que ele sempre ficava tendo problema para dormir. Hoje ele toma melatonina para dormir. Hoje ele toma o Concerta, ele toma o Lexapro, e tudo isso ajudou muito. Mas até aí ele já tinha atrapalhado tudo. Ele reprovou no 6º, ele reprovou no 9º. Hoje, ele com 17 anos, hoje a gente sabe lidar melhor com isso. Nós tivemos, inclusive, em casa, muito problema de relacionamento, inclusive meu com meu marido, por causa dos problemas do Luca, por causa do TDAH dele, que meu marido não aceitava, achava que aquilo tudo era muita incoerência, que o menino estava usando isso como desculpa para levar a vida na flauta, porque como que para sentar jogar videogame ele ficava, aí vinha aquelas conversas, né? As E eles conversas brigam, clássicas de quem não conhece, né, Tânia? você passa muita mão na cabeça dele, você dá muita razão para ele, você fica contra mim, você fica a favor dele. Você não pode fazer isso, você não pode tirar minha autoridade de pai, sabe? E aí o Luca começou a crescer, começou a ficar adolescente, tá se tornando um homem, porque ele faz 18 esse ano. Só que aí quando eu comecei a ver você no Instagram, eu comecei a entender muita coisa. Você falou, num dos primeiros vídeos que eu vi seu, do Instagram, você falou que o TDAH tem tipo um delay na formação do cérebro. Eu falei, tá aí. Ele se dá melhor com as crianças mais jovens. Quando ele reprovou o 9º ano, que ele começou a conviver com os mais jovens, com os mais novos, ele começou a ter mais amigos. Olha só. Ele começou a trazer os amigos para casa. Ele vinha, os amigos passavam a tarde com ele aqui. Ele começou a fazer trabalho de escola com os amigos, entendeu? Aí eu comecei a entender melhor as coisas. Aí eu comentei com a minha filha, que é as minhas filhas, que eu tenho uma com 32 e uma com 35. E elas me ajudam muito com isso, com relação ao Luca. Elas me dão muito apoio, principalmente o apoio moral, que não, mãe, você tá certa, você tem que apoiar o Luca, você tem que ajudar, você tem que ficar do lado dele, você tem que brigar com todo mundo por causa dele, porque ele que precisa de você. Não é o adulto que precisa de você, não é meu pai que precisa de você, é ele que precisa de você. E eu sempre relutante com aquilo, porque eu falava assim, mas o pai tem autoridade, eu não posso tirar a autoridade do pai. O pai tem que me ajudar a criar esse menino. Ele precisa da presença paterna para ter, né, o apoio, toda aquela.
ajuda que eu precisava, porque é um menino, eu não sabia lidar com a parte masculina. Eu tinha duas meninas, e com as meninas eu tinha toda aquela liberdade de. Eu nunca tive problema nenhum de relacionamento com as meninas, eu nunca tive problema escolar com elas, elas nunca deram trabalho para fazer tarefa, para fazer trabalho na escola, nunca me deram trabalho nenhum. E aí veio o Luca, temporão, e cheio de necessidades que eu não estava sabendo lidar. Eu não estava sabendo qual era o problema. Eu achava que a culpa era minha, que eu não estava sabendo lidar com nada, que eu tinha tirado o menino da escola, feito ele faltar tanto por causa dos nossos problemas pessoais, e aquilo tinha prejudicado ele, e ainda por cima, além dos meus erros, eu ainda estava prejudicando mais ainda ele de estar cobrando tanto. E aí vinha meu marido e falava: você não pode passar a mão na cabeça, você tem que me apoiar, você tem que ficar do meu lado, você não pode ficar do lado dele. E minhas filhas: não, você está certo, você tem que ficar do lado dele. Ele que precisa de você, não é o adulto que precisa de você. Aí eu comecei a ver suas lives, seus vídeos. Eu falei: não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu falei: eu quero fazer o curso da Paula. Aí eu comecei no ouvido do meu marido: eu preciso fazer o curso da Paula. Eu preciso fazer o curso da Paula. Aí ele falou: tá bom. Quanto que é? Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu falei: não, mas eu preciso fazer. Aí ele falou assim: ó, entrou um dinheiro aqui, vai lá, faz o curso da Paula que você quer fazer. Aí eu falei: tá. Aí eu comecei a ver os vídeos, ver tudo. Fui maratonando, fui maratonando. Eu via um, eu já queria ver o outro, eu via o outro, eu queria. Às vezes eu não tinha tempo, eu tinha que resolver algumas coisas, eu tinha que parar, mas eu fui vendo, eu fui vendo. Eu já vi todos os módulos. Eu já assisti todos. Maravilhosa! Aí eu falei: não, isso mudou a minha vida, ligou uma chave. Eu falei assim: gente, no fim, é, a criança que precisava da gente. Ele precisava de acolhimento, ele precisava de apoio, ele precisava disso. Por exemplo, hoje, ele ainda tem muito disso. Eu não sei se pelo fato dele ter faltado muito escola, ele enxerga, eu não sei, alguma coisa aconteceu. Ele leva muito assim, ele passa mal, ele tem problema com lactose, e ele às vezes exagera, come alguma coisa com queijo. Ah, hoje eu estou passando mal, vem me buscar na escola, eu preciso muito ir ao banheiro, eu estou desarranjada, eu preciso. Aí eu tenho que sair daqui lá, buscar ele na escola. Às vezes ele tem algum ataque de ansiedade na escola. Mãe, tô mal, eu tô mal, eu tô mal. Vai para a coordenação, ela me liga: ó, o Luca tá tendo ataque de ansiedade aqui, você vai ter que vir buscar. Aí eu vou lá buscar. Às vezes ele: mãe, hoje eu amanheci muito mal, tô com muita dor de cabeça, eu não quero ir à escola. E aí fica aquela coisa, sabe? Aí não vai, aí o pai: você tá passando a mão na cabeça de novo, você não sei o quê. Aí sempre aquela confusão, né? Ainda tem tudo isso. Mas hoje eu tô aprendendo mais a lidar. Eu converso muito com ele, eu sento com ele, eu falo as coisas com ele, falo: Luca, o que está acontecendo? Tá tendo algum problema? Você tem que entender que você precisa disso, para o seu futuro. Você tem que entender que você já está ficando um rapaz. E hoje ele me ouve mais. Hoje eu tenho mais acesso a ele. Você entendeu? Às vezes ele está assistindo alguma coisa. O que você está assistindo? Chego perto dele, fico lá com ele, de boa. Ah, eu estou assistindo um anime aqui. Você quer ver? Ele volta o episódio para eu ver com ele. Ah, olha, isso aqui é legal, não sei o quê. Eu fico horas com ele lá vendo as coisas, sabe? Aí eu falo para ele assim: e para a prova, você já estudou? Aí ele falou assim: não, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou estudar para a prova. Eu tenho prova amanhã, eu vou estudar. Aí ele vai, ele pega, eu vejo que os cadernos, antigamente, os cadernos dele era só desenho. Ele só desenhava. E ele gosta muito de desenhar armas. Não sei, que ele fica inventando, que ele fala que ele quer ser engenheiro mecatrônico, que ele vai produzir robô, não sei o que, fala essas coisas. Aí ele foi chamado na coordenação esses dias,
que a coordenadora estava preocupada, junto com a psicóloga, por causa dos desenhos de arma que alguém viu, a professora, alguém viu os desenhos de arma, ficou preocupada dele ter algum problema psicológico de, sei lá, ser daquele serial killer, daqui a pouco querer matar a sala Entendi. inteira, né? Aí ele falou, não, é porque eu gosto do design Entendi. das armas, eu gosto, eu tenho meus jogos lá que eu fico tentando fazer aquelas armas, não sei o quê. Aí ela ainda não me chamou, mas na outra escola eu fui chamada por causa desses desenhos. Aí eu falo para ele, você tem que parar de ficar. Ele falou, não, mas eu termino minha tarefa. Inclusive, hoje ele faz a tarefa na sala de aula. Quando termina a aula, o Olha professor só. passa as tarefas, ele vai e já faz a tarefa para ficar com tempo livre em casa. Aí, quando eu pergunto para ele, tem tarefa? Ele falou, eu já fiz na escola. Fica com tempo livre, ele fica desenhando. Aí ele tem esses desenhos, essas coisas dele lá que, né, tem esse problema na escola, que ainda não fui chamada nessa escola, mas um dia vou ser, eu já estou me preparando para isso. Mas ele mudou bastante, hoje eu tenho mais acesso a ele, hoje eu consigo conversar melhor com ele. E hoje ele já Ô, Tânia, e sabe que eu, desculpa te interromper, mas sabe que eu tô aqui pensando e eu preciso falar isso pra você. entende. Ele tem 17 anos hoje, né? E, menina do céu, deve ter sido uma grande descoberta na sua vida. Quando você começou a fazer o curso e ter as informações e entender como é que funciona o cérebro dele, como é que funciona o TDAH, você deve ter, assim, tirado Abriu, uma abriu venda dos tudo, seus olhos. abriu a minha mente. Porque quando abriu a minha mente, eu comentei isso com meu marido, ele falou, e aí o curso você está fazendo? Eu falei, tô, já estou quase terminando. Aí eu comentei com ele, do problema de 2 a 5 anos que ele tem de delay na mente dele. Aí ele falou, isso explica muita coisa. E eu vou passando as informações para ele, de tudo que acontece com a mente do Luca. Eu falo para ele assim, não é brincadeira. Aí ele vem com a história, isso daí é da alimentação. Eu falei, mas ele se alimentou bem até os 10 anos de idade. Aí, inclusive, a médica falou que o Concerta tira um pouco o apetite, né? E ele ficou muito seletivo com a alimentação. Tem muita coisa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E de 10 anos, depois que ele completou 10 anos, tem muita coisa que ele não gosta. Legumes, verdura, nossa, não pode nem botar no prato dele que ele não come. Mas eu falo para ele, mas ele comeu bem até os 10 anos. Então, como que a alimentação vai prejudicar alguma coisa? Não vai, porque se ele comeu bem até ali, então não é da alimentação. Aí eu vi que você falou Sim, e ele não começou a ter prejuízo depois de 10 mente, anos, já né? tinha. Ele já Aí eu falei tinha para ele, antes. e é hereditário, tá? Só para você saber. Então, é, Fica a dica. aí hoje que ele sabe disso, ele já fala: será que eu tenho? Eu vejo muita coisa, que a mente dele também é assim, sabe? Acelerada. Ele nunca teve prejuízo escolar, mas ele tem uma mente muito acelerada. Ele está fazendo uma coisa aqui, ele já está pensando em outra lá na frente. Ele está resolvendo um problema aqui, ele já está pensando no problema que tem para resolver lá na frente. Eu falo para ele, calma, resolve uma coisa de cada vez. Você não é 10, você é um só, né? Aí ele fala assim, sabe que eu tô achando que eu também tenho esse negócio de TDAH? Eu falei, vai investigar. Eu falei, porque se você precisar fazer o tratamento, ele falou, mas eu convivi com isso até hoje, vou conviver pro resto da vida. Eu falei, não é assim, de repente você, né, nisso aí, É. nesse estresse todo. Mas para mim foi assim um divisor de águas. Eu, depois que eu fiz seu curso, eu tô assim mais leve. Tô levando a vida assim bem mais tranquila. Eu tô mudou tudo a minha vida. Meu relacionamento com o Luca, meu relacionamento com meu marido, tudo mudou. Tudo em casa mudou. Para melhor, graças a Deus. Graças a Que Deus. legal, Tânia, que legal. E sabe o que é mais legal? Porque você é mãe de um adolescente, quase um adulto, que vai fazer 18 anos, né? E eu vejo aqui muitas vezes, aqui no Instagram, principalmente,
pais de adolescentes, eles não têm mais vontade, garra, energia, sabe? Para correr atrás das coisas. Eles Tati, muitas vezes, eu já ouvi isso, inclusive, tá? Ai, Paula, não, não dá não mais é tempo, assim. Eu não nunca dá mais tempo. desisti. Eu nunca desisti. Eu sempre achei que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sempre achei que é, esse negócio de. Eu acho que pai e mãe, a gente tem essa responsabilidade pro resto da vida. Não, não tem esse negócio de, o filho cresceu, agora não é mais responsabilidade minha, agora é com ele. Não, a responsabilidade é sempre nossa. Você vai ter que estar sempre com o olho ali, você vai ter que estar sempre orientando, mostrando. Ontem, inclusive, eu tive, porque eu e meu marido temos um encontro toda sexta-feira de um estudo bíblico que a gente faz. A gente não é da religião deles, mas a gente recebeu o convite para fazer esse estudo, e como a gente sempre teve interesse de aprender a ler a Bíblia, que a gente não sabe, ninguém sabe, né? A gente resolveu ir nesse encontro. Toda sexta-feira a gente vai. E ontem a gente foi e eu comecei, sentei com o Luca, ele foi comer, e eu sentei na frente dele e falei assim: o que você pensa sobre Deus? Porque a gente não deu essa estrutura religiosa para eles também. A gente nunca frequentou igreja nenhuma, a gente não deu essa estrutura religiosa. A gente tem a fé, a gente acredita em Deus, a gente se diz católico, mas a gente nunca frequentou igreja. Aí ele falou assim: eu acredito em Deus, eu acredito que tem um Deus maior que rege tudo isso e tal. Eu tive um papo bem legal com ele sobre isso. Então eu vi que até nisso, aí ele para mim, mas por que essa conversa agora do nada? Eu falei, não, porque eu fui lá no estudo bíblico e está abrindo muita coisa na minha mente. Eu queria conversar com alguém sobre isso, né? Mas na verdade eu queria saber o que ele pensava sobre isso. Aí, mas ele conversou numa boa comigo. Antes não tinha esse tipo de diálogo, não tinha essa abertura. Ele falava, ai, que papo mais careta, que coisa mais chata, conversar sobre essas coisas. Não, hoje a gente já consegue conversar. Por quê? Eu estou aprendendo, depois do curso, eu estou aprendendo como abordar os assuntos com ele. Eu falo. Isso que eu ia falar. Você tá aprendendo a se conectar com ele, Sim, né, Tânia? Olha que coisa exatamente. Eu não preciosa. chego para ele cobrando alguma coisa dele. Eu chego falando para ele que o problema sou eu. Não, eu quero entender, eu quero me entender. Na verdade, eu estou querendo entender ele, eu estou querendo entender a mente dele. Mas eu falo que eu estou querendo entender a mim, para ele poder me ajudar. Eu chamo ele para me ajudar. Não, eu queria a sua ajuda, porque eu queria me entender, eu queria entender o que está passando na minha cabeça e tal. Aí eu estou conseguindo me conectar mais com ele, né? Aquele negócio da raiva, ele tinha muito aqueles acessos da raiva que você falou no curso, que tem aquele negócio da raiva que a criança tem, você tem que acolher, ao invés de você chegar e, por que você está assim, não sei o quê. Não, vem cá, tudo bem de você Uhum. estar assim, é normal. A gente faz parte da vida da gente, a gente sente isso. Faz parte, todo mundo sente. Ao invés de você criticar, você acolher, né? Isso daí também mudou muito o fato de eu acolher ele na hora que ele está naqueles acessos. Por exemplo, o fato dele estar precisando de mim lá na escola. Mãe, eu estou passando mal. Ao invés de eu criticar, pô, cara, como eu fazia antes. De novo isso, de novo você pedindo para sair da aula. Não, filho, pere um pouquinho, eu já estou indo aí te buscar. Tudo bem, acontece. Mas olha, cuida para não acontecer de novo, porque isso vai trazer prejuízo na escola, porque você aí eu venho conversando no caminho. Tem que cuidar, vamos evitar esses negócios do leite, porque você sabe que isso te faz mal, né? Então você está vendo, vai trazer prejuízo mais tarde, na hora que você vê as notas caírem, aí você vai ficar desesperado, porque aí você vai falar, vou ficar de recuperação, eu vou reprovar, e aí é melhor você ir controlando agora do que lá na frente você ficar. Então, eu estou conseguindo ter acesso, eu estou conseguindo me comunicar melhor com ele depois do curso.
foi Que assim, legal, maravilhoso para Tânia. mim. Muito, isso é falar, mudou a vida dele também. Porque essa conexão salva vidas. O vínculo fortalecido entre pais e filhos direcionam as crianças e os adolescentes para um caminho do bem. Amém. E é o que eu costumo dizer, né, Tânia? Você sabe disso, porque você é minha aluna e já me ouviu falar algumas vezes. Os nossos filhos, eles precisam de direcionamento, eles precisam de limites, claro, todo mundo precisa, mas não é um limite que a gente vai colocar através do grito, da punição, da autoridade. É um limite com inteligência, com afeto, com vínculo. Porque nós queremos, enquanto eu sei, porque eu sou mãe também, eu quero que minha filha corra para mim quando ela tiver um problema. Eu não quero que ela É, corra de mim, que ela saia correndo e não peça a minha ajuda. Eu quero que ela conte comigo. E se a gente não fortalece os nossos vínculos, se a gente não cria uma conexão com as crianças e com os adolescentes, a gente é perde meu medo. eles. Minha preocupação maior de tudo isso era na adolescência ele se envolver com coisas ruins, com pessoas que se aproveitam de adolescentes frágeis. Então, eu tinha muito essa preocupação. Eu sempre falei isso para o meu marido. Como ele estava com a autoestima muito baixa, eu falava para o meu marido, eu tenho medo dele, porque ele falava, eu não sei por que que eu estou aqui, eu não sei por que que eu ainda vivo, porque eu não tenho motivo para viver, tudo, minha vida está uma porcaria, eu não sou feliz, eu não sei o quê. Eu não tem sentido, nada tá bom, nada que eu faço presta, nada que eu faço é bom. Ele vivia reclamando disso, sabe? Ele sempre se colocava assim: eu sou burro, eu sou incompetente, eu não presto para nada. E aí eu falava: não, meu filho, você é muito inteligente, você é especial, você é maravilhoso, a gente te ama muito. Ele falava que ele não se sentia amado, que ele não se sentia. Então, era por causa disso, era só cobrança, 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 cobrança. Porque é assim, né? É claro que até nessa cobrança tinha amor. Mas são atitudes. Olha que coisa muito interessante que você está falando, viu, Tânia? Você falava o tempo todo o quanto ele era amado, o quanto vocês estavam ali tentando fazer com que ele se desenvolvesse de uma forma saudável, mas a partir de uma cobrança. A maneira como vocês estavam fazendo isso, que era uma maneira equivocada. A intenção era boa. E olha que coisa louca, que isso que você está falando, Tânia, acontece com muitas pessoas que estão aqui agora, neste momento, assistindo essa live. Eu faço porque eu amo. Só que a minha postura não comunica Mãe que não amor. ama seu filho. Porque quando eu grito, eu não estou comunicando amor. Eu posso sentir amor aqui dentro de mim, mas eu não comunico através dos meus comportamentos. Eu comunico outra coisa. Então, por mais que vocês amassem o Luca, ele não se sentia amado. E eu acho que ele pensava assim, é muito louco isso, sabe, Tânia? Eu falo muito isso para pais, principalmente. Pais. Quando você grita com a sua filha, você ensina a sua filha que é normal ouvir gritos de homens. E se na adolescência ela se envolver com um cara que grita com ela, que xinga, Depois do ela vai seu achar curso, normal. eu já Porque a falei vida isso para inteira minha ela filha, gritou. que tem a minha netinha de 7 anos e meu genro faz isso com ela. Eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, não deixa seu marido fazer isso com a minha netinha. Ela vai crescer achando que é normal o homem vir e falar assim, você é... Aí depois, ai, desculpa, eu estava muito nervoso, eu não queria fazer isso. E ela vai crescer achando que os homens são assim. Daqui a pouco ela vai ter um marido assim e você não vai se sentir bem de ver o marido tratar ela assim. E ela vai falar: não, mãe, tá tudo bem. É que ele estava nervoso aquela hora. Aí minha filha pegou, aí eu falei para ela: eu aprendi isso no curso da Paula, tá?
Eu mandei para elas eu ia estar na live hoje. Eu não sei se elas estão me assistindo, mas eu falo Com muito isso para certeza elas, estão. sabe? Eu falo assim, não, pelo amor de Deus, não pode normalizar isso, porque Não porque pode a normalizar. criança. E é muito, e é muito doido. Sabe o que acontece, Tânia? Isso já deve ter acontecido inúmeras vezes com vocês. Você tá lá na sua casa, e aí tá todo mundo lá no almoço de família. Aí a criança, principalmente uma criança com TDAH, né? Que é toda espalhafatosa. Vai lá pegar o suco para beber. E aí pega o suco, vai colocar no copo e pá, derruba tudo. Aí você fala: Meu Deus, você é muito distraído, mas que coisa! Toda vez você faz a mesma coisa, toda vez você derruba o suco. Presta atenção. É assim. Mas, se uma visita faz isso, Sim, você diz: acontece. Imagina, fica tranquila, tá tudo bem. Pera só um pouquinho que eu vou pegar o pano e eu vou limpar. Passa na cabeça dessa criança. Gente, o que passa na cabeça dessa criança? E assim, qual foi o momento que as pessoas deixaram de considerar a criança e o adolescente como um ser humano que também erra? E aí volta um pouquinho no que eu estava falando no início desta live. Nós não sabemos lidar com os nossos erros. Como que a gente vai É, lidar com os erros dos nossos verdade. filhos? E olha que louco, né, Tânia? Porque assim, você falou do atraso na maturação cerebral, que é uma coisa que acontece com a criança e com o adolescente que tem TDAH. E fora esse atraso, essa criança e esse adolescente estão em desenvolvimento. Só que a gente nunca usa isso a favor da criança. A gente não olha para a criança que derrubou o suco e diz assim: ah, mas ele está aprendendo. Ele vai derrubar mesmo, ele está aprendendo. Não, a gente quer que a criança esteja pronta. A gente quer que a criança, na verdade, não incomode. Que a criança atenda todas as nossas expectativas, mas não é assim que funciona. E os adultos são muito tolerantes com outros adultos, mas não são tolerantes com as crianças. E não são pela falta de conhecimento. Porque olha só o que você está falando. Quando você descobriu, por exemplo, através do curso, que o Luca tem um atraso na maturação cerebral, você entende até toda a trajetória escolar dele. E aí as coisas começam a fazer sentido. Você sabe que, de verdade, talvez o melhor que poderia ter acontecido na vida do Luca foi ele ter sido retido 2 vezes. Porque aí O ele que na começou a época fazer a amigos. gente reclamou Olha que coisa tanto, nossa, boa. reprovou, meu Deus do céu, olha que triste, tá reprovado, não sei o quê. Hoje eu falo assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje ele está convivendo com os adolescentes da idade dele, digamos assim, que Da exatamente, maturação cerebral. exatamente. Eu nunca fui assim, Paula, uma mãe, para ser bem sincera, eu nunca fui assim uma mãe. Minhas filhas estão aí, pode te falar. Eu nunca fui uma mãe assim de brigar com a criança. Ah, já falaram aqui. Já falaram que você é maravilhosa, super acolhedora. Já li alguém comentando aqui sobre você, Deve viu? ser uma das minhas filhas que está assistindo. Eu fui uma mãe assim, como eu tive uma mãe muito autoritária, muito mandona, muito ríspida, eu procurei ser para as minhas filhas, para os meus filhos, para os três, né? Eu procurei ser uma mãe acolhedora, eu procurei ser uma mãe amiga, uma mãe que estende a mão. Uma mãe. Então, quando eu tive o Luca, eu tive medo de não saber lidar com o menino. Você entendeu? Porque você Meninas. tinha duas E as meninas. minhas filhas são minhas amigas, são as minhas melhores amigas. Então eu tinha medo daquele relacionamento com aquele menino. Eu falava assim, meu Deus, será que eu vou errar demais? Será que eu vou ser uma boa mãe para ele?
Será que eu vou conseguir fazer com ele as coisas? Eu tinha medo de mimar demais o menino, por ser menino, aí ficar aqueles menininhos tudo cheio de mimimi, e aí falar assim, o pai falar assim, olha aí, o que você fez com o menino? Ai, o menino tá cheio de mimimi, você tratou o menino como menininha, e não sei o quê. E aquelas cobranças, entendeu? Então eu morria de medo de como lidar com o sexo masculino, eu não sabia, porque eu tinha tido duas meninas. E elas já estavam praticamente adultas, porque uma estava com 15 e outra estava com 18. E, na verdade, o Luca acabou tendo três mães, porque elas foram assim, as irmãs, elas chamavam eles de Irmílio, meu irmão filho, porque as duas foram um pouco mãe dele também, ajudavam a cuidar, eu precisava viajar, elas ficavam com ele numa boa. É. Ai, que Então, legal. a gente sempre teve um relacionamento assim, sabe? Eu com as minhas filhas. E tive muito medo desse relacionamento com esse menino, quando ele nasceu. Chamei o pai para o relacionamento. Eu chamei o pai para a criação desse menino. E eu me cobro muito isso. Eu falo, foi onde eu errei. Acertar, eu acabei errando, porque o pai não tinha paciência nenhuma, o pai cobrava muito, o pai não tinha, assim, talvez até por ele ter TTAH, que hoje a gente já pensa que ele tem, então batia muito de frente, os dois brigavam muito, os dois nunca se entenderam bem. Nunca. Nunca foi um bom relacionamento. E o pai sempre falava: você tem que ficar do meu lado, você tem que ficar do meu lado. Você não pode passar a mão na cabeça dele, você não pode tirar minha autoridade, eu não posso perder minha autoridade de pai com ele, e não sei o quê. E muitas vezes eu pegava assim as pessoas, por ele não saber algumas coisas, falar uma palavra errado, as pessoas da família mesmo, humilhando ele dele. Ele saía envergonhado da sala, chorando, porque estavam humilhando ele. Então, eu me sentia assim, a pessoa estava dentro da minha casa, fazendo bullying com meu filho. Nada. Eu falava assim, gente, o que está acontecendo? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Hoje não. Hoje eu sei como agir. Hoje eu pego e falo, peraí, você está dentro da minha casa, fazendo isso com meu filho? Não, hoje eu não deixo. Hoje eu não deixo, não. Hoje eu pulo na frente e tomo as dores do meu filho. Eu falo, aqui não, agora não. Hoje eu aprendi, entendeu? Que eu não vou deixar Nossa. ninguém pisar no meu filho mais, não. Nem aqui, nem na escola. Você vai ficar do lado dele, não das pessoas que Exatamente. estão contra Nem na ele, né? escola, nem em lugar nenhum. Se a escola me chamar e falar assim, olha, eu falo, tudo bem, vamos achar um jeito de resolver. Você sabe que eu trouxe o laudo, meu filho tem problema de TDAH, meu filho tem isso, tem aquilo, então vamos achar um jeito de resolver. Mas nessa escola eu estou tendo muito apoio, a coordenadora é muito assim receptiva, entende muito, então tá indo tudo bem, graças a Deus. Ai, que legal, Tânia, muito legal. Olha, eu quero primeiro te parabenizar. Você, por você nunca ter desistido de ajudar o Luca, por você nunca ter desistido de ser uma mãe melhor, porque olha só que coisa linda, você já tinha duas filhas adultas, mais velhas, praticamente, né, ali, já tinha passado pelos momentos mais desafiadores com elas, Meu marido, adolescência, e meu você marido poderia era meu ser a mãe. menino. Você poderia ser a mãe. Então, e você poderia ter sido a mãe assim, eu já sei como faz isso. Eu já sei. E você não ficou na zona de conforto. Você não se acomodou, muito pelo contrário. Você foi atrás, você não sabia muito bem quais os caminhos, não sabia o que fazer. Mas existia um incômodo e você não se acomodou com o incômodo. E você foi atrás, você foi entender, você foi buscar informações.
E tendo um filho com 17 anos, você decidiu fazer um curso sobre TDAH para tentar ajudar ele, para tentar Exatamente. entender como funciona a cabecinha dele. E olha onde você chegou, tá fortalecendo o vínculo com ele, tá se conectando, estão mais próximos. Olha, Tânia, de verdade, eu não sei se você tem a dimensão do quanto você transformou a Tomara a vida dele Deus. nesses últimos meses, com essa disponibilidade. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Que essa conexão que Era vocês tudo que eu estão queria. criando nesses últimos meses, e era tudo que ele queria também. Talvez ele não soubesse falar claramente, pedir claramente. Mas era Ele tudo que fala ele queria assim, também. ah, porque não sei quem vem reclamar alguma coisa, né? Do Luca. Ah, mas o Luca de novo tá indo buscar o Luca na escola. Não vou me meter. Você que está fazendo o curso aí, você que entende o Luca, você que faz aí isso do jeito que você acha melhor. Hoje ele também está abrindo essa guarda, respeita. Ele respeita. Tem que acolher, a gente tem que É acolher, isso. a gente tem que entender o lado dele. Na hora certa, você chegar e falar, olha, meu filho, você não pode fazer sempre, porque vai ter prejuízo na escola, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha, procura pegar com o seu coleguinha essa aula que você perdeu, a matéria que você perdeu e tal. Aí ele vai, pega o que teve, tira print como eu estava te falando, do caderno, né? O caderno dele antigamente não tinha nada escrito. Hoje eu falo para ele assim, ah, o que você está tendo de matéria? Para ver se ele está copiando alguma coisa na escola, né? Aí tá tudo lá, a matéria tá toda no caderno, ele está copiando, ele está fazendo. Então você vê que teve mudança. E ele também mudou. Porque vocês vão mudando e ele é reflexo dessas mudanças que aconteceram em Ah, vocês. graças Isso a é muito Deus. maravilhoso, Tânia. Tânia, para a gente encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Valeu a pena entrar no curso, mesmo tendo um filho adolescente com Valeu a 17 pena. anos? Olha, Paula, eu vou te falar uma coisa assim, do fundo do meu coração. Se meu filho, adulto, não se envolver com droga, com bebida, com coisas ilícitas, mesmo que ele não tenha assim, uma vida escolar maravilhosa, já valeu a pena. Já valeu a pena o curso, já valeu a pena eu ter entendido tudo isso, já valeu a pena eu ter me aproximado do meu filho, já valeu a pena eu ter tido essa conexão com ele, eu ter entendido como ter essa conexão com ele através do seu curso. Só isso já valeu a pena para mim. Que lindo. Que lindo, viu, Tânia? Olha, parabéns pela sua disponibilidade, pelo seu Você, desejo de sim, foi fazer uma luz na minha diferente. vida. Ai, que bom, eu fico feliz em saber disso. E saiba que eu vibro muito com as conquistas dos alunos, você sabe. E eu fico muito feliz de saber que vocês se conectaram novamente. E posso te falar uma coisa? Só isso, aliás, não só, porque isso não é só, mas isso é o que eu mais desejo ver nas pessoas, essa conexão. Porque é através do afeto, de uma conexão, É que a gente verdade. consegue todo o resto. Todo o resto vem de conexões fortes, de você se sentir amado. Quando você desenvolve um senso de alto valor, quando você se sente amado, você se sente encorajado a trilhar a vida e todas as durezas e todos os obstáculos que a vida vai trazer, porque vai trazer, é óbvio que vai. Então, essa conexão que você relatou É é o que verdade. mais importa. Obrigada. Parabéns, Parabéns viu? para você também por saber Parabéns. transmitir isso para gente.
Obrigada. Muito obrigada, Tânia. Beijo, fica Um com beijo Deus. enorme em Deus te abençoe você, no sempre. Luca e em todos aí, viu? Amém. Obrigada, Tânia. Beijo. Gente, que história linda, que história emocionante. Eu fico assim, ó, com o meu sorriso travado no rosto, porque essa conexão que a Tânia relatou, ela é transformadora. E se você não tem essa conexão com o seu filho, você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar. Ou melhor, você deveria se preocupar. Porque é essa conexão que vai fazer com que o seu filho se sinta capaz de seguir a vida, vai fazer com que ele se sinta capaz de ultrapassar todos os obstáculos que ele vai encontrar pela frente. Se preocupe muito mais com a conexão do que com as notas escolares, com português, geografia, ciências e história. Não é sobre isso. Não é sobre as notas escolares. É sobre como o seu filho se sente. Como a sua filha se sente. Eu vou falar um pouquinho do curso, que eu tô vendo que tem muitas pessoas pedindo aqui. O curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho é um curso direcionado a pais de crianças ou adolescentes com TDAH e também é direcionado a pais de crianças ou adolescentes com uma suspeita de TDAH. Então, se você não tem um diagnóstico fechado, não tem problema nenhum. Aliás, você já vai se adiantar em muitos processos. Se você tem um filho que não tem TDAH, mas que tem alguns comportamentos desafiadores e que você quer ajudar, esse curso é para você também. Se o seu filho tem TDAH e TOD, esse curso é para você. Se o seu filho tem TDAH e TEA, esse curso é para você. Se o seu filho tem TDAH e dislexia, esse curso é para você. Se o seu filho tem TDAH e síndrome de Down, esse curso é para você. Esse curso é para você, ele foi pensado em você. É um curso gravado, então todas as aulas já estão gravadas, estão dentro de uma plataforma no curso, online, desculpa, uma plataforma e lá tem todas as aulas do curso. Você vai adequar o curso à sua rotina. Ai, Paulo, eu só posso assistir as aulas de manhã. Muito bem, assista de manhã. Eu só posso assistir as aulas à noite, assista à noite. Eu só posso assistir as aulas quando todos estiverem dormindo. Assista as aulas quando todos estiverem dormindo. Você vai adequar o curso à sua agenda. Todas as aulas estão gravadas, todos os módulos estão gravados. O curso tem 6 módulos onde eu dou as aulas, mais de 60 aulas. E fora as aulas que eu dou, tem ainda vários bônus, vários mini cursos para complementar o seu aprendizado. Então tem mini curso com psiquiatra, mini curso com uma terapeuta ocupacional, com fonoaudióloga, com psicopedagoga, com psicólogo especialista em birras, com educador físico, com uma advogada especialista em inclusão escolar. Tem vários mini cursos para complementar o seu aprendizado. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga e o meu conhecimento é sobre essa área. Então, eu trouxe outros profissionais de outras áreas porque eu entendo que a gente precisa unir forças para ajudar as crianças e os adolescentes. Por isso que eu trouxe um time de peso, um time maravilhoso para te ajudar a enfrentar os desafios que envolve educar, cuidar de uma criança e de um adolescente com TDAH ou com suspeita de TDAH. Então, tudo isso está lá no curso e você tem acesso imediatamente. Quando você compra, você já tem acesso a todos os módulos. Você já pode maratonar esse final de semana mesmo. Como a Tânia disse, Paulo, eu maratonei o seu curso. Você também pode maratonar o meu curso nesse final de semana. Se você comprar hoje o curso, você já começa a fazer o curso hoje mesmo. E além disso, além de todo o curso que está lá gravado e que fica disponível por 1 ano, tá, gente? Durante 1 ano você pode fazer o curso quantas vezes você sentir necessidade. Além disso, tem 4 mentorias. E essas mentorias são
online, ao vivo e em grupo, comigo. Aí a gente tem lá os dias definidos, a gente vai se reunir todos juntos, toda a turma do curso, toda a sua turma, né? Então, estamos formando a turma 13. Então, toda a turma 13 vai se reunir ao vivo comigo, através do aplicativo Zoom, onde a gente faz reuniões. E aí são momentos maravilhosos, porque são 4 encontros, só que cada encontro tem a duração de 4 horas. E aí, nesses encontros, além de eu turbinar o seu aprendizado, porque eu dou aulas e aulas diferentes para turbinar o seu aprendizado, para que você chegue mais rápido nas mudanças que você tanto deseja. Além disso, a gente conversa, você tira suas dúvidas, eu te direciono, eu ouço a sua história. E aí você fala, Paula, tô com esses desafios aqui, o que eu faço? Ah, faz assim, assim, assado. Além disso, você vai ter um WhatsApp do nosso suporte. Eu tenho uma equipe por trás, um suporte também para tirar todas as suas dúvidas. Se está com problema lá na plataforma, não está conseguindo acessar, você manda uma mensagem, a gente resolve imediatamente. E se tá lá assistindo uma aula, putz, eu quero fazer uma pergunta para Paula agora, você manda no suporte. A Camila, que faz parte, que é responsável pelo suporte, ela me encaminha a sua mensagem e eu pessoalmente te respondo. Através de um áudio, através de uma mensagem. Ou seja, você tem acesso direto a mim. O atendimento é totalmente personalizado. Por quê, gente? Por que o atendimento é personalizado? Para que você possa alcançar as transformações que você tanto deseja. Para que o seu filho possa se desenvolver de uma forma saudável. Eu estou muito interessada em fazer a sua vida se transformar 100%. Eu estou muito interessada. E por acreditar que isso é possível, é que eu te acompanho de muito perto. É por isso. O curso vale muito a pena. Muito a pena. Você não tem noção do quanto vale a pena. Essas lives da Semana Paz de TDAH é uma pequena amostra das transformações. É difícil de mensurar e de colocar em palavras essas transformações. Isso que a Tânia acabou de falar. Paula, eu consigo me conectar com meu filho, eu consigo conversar com ele se abre comigo. Você tem noção? Olha, eu fico arrepiada de falar. Você tem noção? O que é isso? Dá para colocar em palavras? Não dá. Não dá para colocar em palavras. Não dá para colocar em palavras. A Tânia falou, Paula, a minha relação com o meu marido melhorou. Olha que doido. Você entra num curso sobre TDAH infantil e TDAH na adolescência e você muda o seu casamento. Como isso é possível? É possível. E você só vai descobrir isso fazendo o curso. Porque tem um módulo lá no curso onde eu cuido de você. Um módulo para cuidar de você. Então, muda. Muda a criança com TDAH, muda o adolescente, muda o casamento, muda o emprego, muda a vida. Isso não é charlatanismo não, viu, gente? Isso é verdade. Isso é muito verdade. Então, aproveita, porque hoje tá rolando um super desconto. 45% de desconto para quem adquirir o curso. Então, aproveita. Essa oportunidade, ela é única e vai acabar. Escuta o que eu tô te falando. Essa oportunidade, ela não será eterna. Então aproveita. Hoje é sabadão. Aproveita para você adquirir o curso e já começar a colocar em prática aquilo que você tanto deseja. Para você colocar em prática as suas mudanças. Faz isso por você. Faz isso pelo seu filho. Você pode colocar aqui, eu quero. Eu quero. Para quem quer todas essas transformações, para quem quer viver tudo isso que eu acabei de falar, comenta aqui, eu quero, porque nós vamos te mandar uma mensagem e para você ter as informações.
mais informações sobre o curso. Coloca aqui, ó, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Isso, boa, Ana. Aí, Anne também, eu quero. Nós vamos te mandar uma mensagem, um direct, com mais informações. Coloca aqui, Patrícia, eu quero. Boa, gosto assim. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanhã eu volto às 10 da manhã com mais Semana Paz de TDAH, mas amanhã, na verdade, vai ser uma live diferente. Eu vou dar uma aula para vocês aqui, então se acheguem às 10. Pessoal que perguntou se o curso tem certificado, sim. O curso conta com certificado, tá bom? Aproveita essa oportunidade. Vamos fazer diferente. Bora. Tô querendo te ajudar, hein? Tô muito interessada. Bora! Só preciso que você queira. Ó, 45% de desconto! A hora é agora! Bora!